esse primeiro corte aqui não é só exemplo de movimentação, mas exemplo de cortes que funcionam ou não e como você escolher melhor esses cortes. Esse primeiro corte tem aqui um exemplo comum de não funcionar, que é quando você corta aqui do mesmo plano para o mesmo plano. Então, a gente consegue ver que o enquadramento é praticamente o mesmo, mas o fundo muda. Parece que a pessoa se teletransportou de um lugar para o outro. A não ser que seja uma cena de ficção científica, essa cena não vai funcionar. Tá? Então, evite. Uma outra situação que não combina aqui também é quando você quebra para o ângulo contrário de uma vez só, sem colocar uma cena intermediária. Você até poderia fazer numa conversa, cortando de uma pessoa para outra, e fazer assim uma subjetiva por cima do ombro. Daí até funcionaria. Mas se não tem esse ponto de vista das pessoas, você cortar de uma coisa para outra, você quebra o posicionamento do telespectador. Ele não sabe mais onde ele está, o que é para ele olhar. Então, se você até precisar fazer isso, tente colocar uma cena intermediária antes. Mas quando puder, evite fazer essa quebra de ângulo tão brusca. Então, esse corte aqui, ó, também não funciona. Beleza? Eu não sei se vocês viram, eu marquei de vermelho esses cortes que não funcionam, né? E esse que funciona eu marquei de verde. Isso é uma outra maneira de marcar. Quando eu estava falando sobre organização e decupagem, uma estratégia de decupagem, que também é útil, é você jogar todas as cenas na timeline, porque muita gente não gosta de organizar pelo painel projeto. Então você poderia pegar tipo, todas as cenas que você tem, jogar na timeline, e na timeline você ir assistindo e catalogando por cor. Por exemplo, essa primeira cena é o buffet da cerimônia do casamento. Eu venho aqui em clipe, escolho a opção em edit, na verdade, venho em label e escolho uma cor, tipo violeta. Daí eu mudei a cor da cena. E eu poderia criar um sistema de cores para definir que cena que é de cada coisa. E eu poderia só jogar todo mundo na timeline, fazer um pré-corte só dos in-outs que eu quero e ir marcando por cor. Isso é super útil, me agiliza muito em vários trabalhos, eu uso demais essa estratégia, e daí eu associo ela com um atalho de teclado. Daí eu já vou mostrar para vocês então como criar atalhos próprios no teclado. Então você vai fazer assim, você vai vir aqui em editar, e aqui em editar você vai vir em Keyboard Shortcuts, e você escolhe de acordo com o link daqui. Era na aba editar, aqui em edit, edição, na parte de label, então eu vou procurar aqui label, e tem aqui as cores. E daí eu posso clicar aqui e adicionar um atalho. Por exemplo, posso marcar aqui Ctrl 1 é uma cor, Ctrl 2 é outra cor. Ctrl 5. Ctrl 6. Aqui não quer clicar com a minha tablet. Ctrl 7, Ctrl 8. E daí eu dou um OK. Se você quiser salvar o teu conjunto de teclado novo, você vem aqui em salvar como. Para quem está migrando de um software para o outro, quem está vindo do Final Cut ou do Avid e quiser usar os atalhos do outro software no Premiere, ele também tem essa opção. Você viria aqui em editar, Keyboard Shortcuts, que eu estava mostrando, e escolhe que você vai usar o Avid. E daí ele muda para o atalho do Avid ou do Final Cut. Então você pode roubar os atalhos do outro software para usar dentro do Premiere, tá? Para quem está fazendo essa migração de software. Eu vou continuar no que eu tinha acabado de salvar, que eu não sei qual deles que era. Label. Poxa, eu não salvei, né? Bom, então vou tirar sem salvar. Mas você criaria lá os atalhos e daí você poderia usar aqui embaixo, Ctrl 1, Ctrl 2, 4, 5, 6, para mudar a cor automaticamente, que ajuda muito para a organização. Eu uso isso tanto para decupagem, quando eu tenho vários materiais eu quero classificar ele por temas. Quando é muita coisa eu prefiro já jogar direto tudo na timeline e organizar lá. Ou simplesmente para revisão. Eu estou apresentando para o cliente e ele falou, essa cena eu não sei se eu gostei muito bem, vamos tentar ajustar. Daí eu marco de amarelo. Ou essa cena é lixo, eu não quero usar, daí eu já marco de vermelho. Ou uma cena que realmente funcionou e que ele gostou bastante, posso marcar de verde para ter como referência. Então eu uso essas coresinhas para me ajudar a visualizar na minha timeline os pontos de alteração que eu tenho. É bem útil. Bom, continuando lá no que eu estava dizendo, sobre o que funciona e o que não funciona, eu mostrei dois exemplos que não funcionam e daí aqui exemplo que funciona. Eu tenho esse cena aberta, eu uso um elemento de transição e volto para outra cena. Então esse elemento de transição me ajuda a fazer ficar mais fluido a passagem entre essas cenas. Ou então aqui quando é simplesmente mudança de quadro para o mesmo lugar. Tenho aqui fechadinho e eu uso um aberto. Isso é um corte que vai ficar super fluido na edição. Aqui um outro exemplo do que não funciona, aqui já com movimentação. Quando você tem uma movimentação indo para um lado e você corta para o outro lado.
Além de cortar para lados contrários, é o mesmo enquadramento. Então você tem dois problemas. Você manter o enquadramento para coisas diferentes e você mudar a direção. Nesse outro exemplo, ainda muda o enquadramento, mas quebra a movimentação. Eu coloquei aqui uma versão legal, uma versão valendo. Ó, ela movimenta para um lado e o corte acompanha essa movimentação, deixando fluido a transição. Ainda para ajudar, eu mudei a velocidade da cena. Dá para ver aqui nessa informação que ela está em 71% de slow. Eu cliquei com o botão direito, escolhi aqui em Speed Duration e apliquei um leve slow. Esse slow foi para fazer a velocidade dos dois movimentos ser iguais. Na verdade, nessa cena tem um contra-regra escondido atrás dessa máquina de lavar, girando uma mesa rotatória. E daí esse contra-regra não gira sempre na mesma velocidade. Então a primeira cena está mais rápida que a segunda, eu dei um slowzinho para combinar as duas. Aqui um outro exemplo de corte que funciona. Mudança de enquadramento, aberto, fechado, aberto. Aqui não tem erro. Só cuide bastante na hora de encaixar cenas. Aqui eu usei faixa 1 e faixa 2. Cuide para que elas se combinem. Que nem a minha faixa de cima é basicamente o mesmo posicionamento da outra. Se eu movesse isso para o lado, eu quebrasse a sincronia, daí vai ficar estranho. Dá um eco no movimento, porque ela faz duas vezes o mesmo movimento. Tá vendo? Então você tem que procurar o momento em que a cena combine com o que você está fazendo. Ainda um pouquinho antes. Aí. Beleza? Para quem gosta de atalho, eu usei aqui o Alt, esquerda e direita para mover de um lado para o outro. E o E para Shift E, para desabilitar e habilitar uma cena. Quando a cena está selecionada, você aperta Shift E, de Enable, para habilitar e desabilitar. Você também poderia vir no olhinho aqui do lado, mas o Shift E é mais rápido e faz uma cena só. Tá, aqui um outro exemplo do que não funciona. Quebrar o ângulo de novo, ó, de um ângulo para o outro, oposto. Tá vendo? E aí aqui, numa estratégia que funciona, ó, eu começo mostrando nesse ângulo e daí eu vou para uma outra parte, eu vou para o rosto dela. E daí daqui a câmera vai descer e movimentar e mostrar o outro ângulo, que a princípio quebrava de uma maneira estranha. Tá vendo? Daí a câmera ajuda a fazer essa movimentação. Em vez de eu cortar seco para o lado oposto, eu usei as mesmas duas cenas. Só que antes, em meio delas, eu coloquei uma adicional e ainda com uma movimentação, que deixa mais rico a cena. Se você quisesse usar só duas, sem a movimentação do meio, também dá, mas aí use só um lado. Tá vendo que essas duas são do mesmo lado, daí o corte fica melhor. Ó. Tá vendo? Ele fica ruim quando você quebra aqui o ângulo totalmente. Se continuar aqui o mesmo enquadramento, só que aberto e fechado, daí passa bonito.